Estamos com o vereador Paulo César Teixeira. Obrigado por aceder a este pedido de declarações. O assunto de que pretendemos falar é o CAC, o Clube Atlético e Cultural. É sabido a situação difícil que o clube atravessa, de que forma é que a Câmara Municipal e o vereador responsável pelo Pelouro, neste momento, pode ajudar, entre aspas, o clube a ultrapassar a situação difícil que atravessa? Bom, antes de mais, prestar declarações públicas sobre estas matérias é o nosso trabalho, não é? Faz parte do dever que nós também temos de informar, e eu acho que não pode ser de outra maneira. A nossa relação de confiança com os municípios tem que ser gerida dessa maneira. O CAC é um clube com quem temos relações há muito tempo, como sabem. É um clube muito importante para o Concelho de Odivelas, que tem tido uma série de vicissitudes, como sabemos. Nós temos sido alertados para essas vicissitudes, entendem-se os problemas financeiros, os problemas decorrentes das obras que, entretanto, foram feitas, e a Câmara Municipal sempre se pôs ao lado da solução. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Câmara sempre esteve disponível para ajudar a resolver o problema, na justa proporção. O que é que isto quer dizer, mais uma vez? Quer dizer que o CAC tem uma gênese sui generis, porque é um clube que, tendo a sua sede em Odivelas, tem o seu campo em Lisboa. Inclusivamente, nas últimas obras realizadas, houve uma comparticipação importante da Câmara de Lisboa, que resultava de uma percentagem de um projeto maior. Projeto esse que tinha a comparticipação também do próprio clube. Portanto, a Câmara de Lisboa comparticipou com uma percentagem, ou seja, comparticipou com uma parte, não é? E o clube tinha que comparticipar com outra parte, para a realização daquelas obras. A Câmara de Lisboa terá comparticipado com uma outra, ou seja, com uma parte dessa parte, portanto, com uma percentagem dessa parte que lhe competia no projeto global, e foi essa parte que foi financiada, se quisermos, ao CAC. O CAC, fazendo uso dessa verba, fez uma série de obras, das quais resultaram alguns problemas. Portanto, esses problemas tiveram a ver com questões de ordenamento, com questões da própria forma como foram construídas as infraestruturas, tinha a ver com a propriedade dos terrenos, tinha a ver com uma série de situações. E a Câmara de Odivelas o que disse foi: estamos disponíveis sempre, numa justa proporção, entenda-se na proporção da nossa participação, entenda-se território de Odivelas, território de Lisboa, e desde que esclarecidas estas questões com a Câmara de Lisboa. Porquê? Porque a Câmara de Lisboa tinha financiado aquelas obras, estávamos na iminência de, inclusivamente, poder ver aquelas obras demolidas por estarem em terrenos que não eram os terrenos inicialmente cedidos, que podiam ser municipais ou particulares, portanto era importante aferir essa situação, e, portanto, enquanto não estivesse esclarecida totalmente toda esta situação das obras, nós não iríamos colocar dinheiro dos municípios numa infraestrutura que podia ser para demolir a seguir. Portanto, aquilo que está, e isto não tem a ver com os desenvolvimentos mais recentes, sobre a questão da Feira Popular, etc. Tem a ver, isto é a anterior, ou seja, é sobre exclusivamente aquelas obras. Portanto, nós estivemos desde a primeira hora disponíveis para participar. Tivemos inclusive uma reunião com o Sr. Presidente, e em que o Sr. Presidente disse que estaria sempre do lado da solução, faria parte da solução para ajudar o CAC, desde que, como é evidente, apuradas as responsabilidades relativamente à participação, não só de cada um, e inclusivamente à participação e em que medida naquela obra, se é para existir naqueles termos. Portanto, sempre desde a primeira hora, do lado da solução, em conjunto com a Câmara de Lisboa, e promovemos várias reuniões, inclusivamente houve reunião com a própria Câmara de Lisboa, com a Junta de Freguesia da Pontinha e com a Junta de Freguesia de Carnide, logo ao tempo que esta direção tomou posse e que se detectaram estes problemas. Obviamente, para quem está lá em casa, talvez esclarecer que havia um contrato de programa, certo, entre a Câmara de Lisboa e o CAC, exatamente, do qual foi paga uma primeira tranche, e a última tranche, o restante, ficou dependente da conclusão das obras, o que não se verificou. Certo. Volto a dizer o seguinte sobre isto. Há um pedido à Câmara de Lisboa, há um contrato de programa assinado entre as partes, e a Câmara de Lisboa deu uma percentagem da primeira fase do projeto. Percentagem essa, que se quisermos olhar não em partes, mas na totalidade, como eu disse há bocado, isto é importante referir, é que quando o clube faz o pedido, compromete-se em fazer um projeto de uma determinada dimensão, em que o clube era parceiro do próprio projeto. A Câmara entrou com uma parte importante, mas o clube também tinha que entrar. E se o clube também já sabia que tinha dificuldades financeiras à data, das duas uma, ou não pretendia cumprir aquela parte,
ou se calhar estava a contar com a Câmara de Odivelas para a Câmara de Odivelas cumprir a parte que cumpria o clube. Bom, no meio disto tudo estamos a falar dos dinheiros públicos. E quando um clube se compromete a ele próprio fazer parte da solução, não pode depender em exclusivo deste jogo de empurra para Lisboa ou empurra para Odivelas. Eu não estou a dizer isto como uma crítica, estou simplesmente a dizer isto como uma questão de justiça também perante os outros clubes que só estão em Odivelas. Portanto, se foram financiados pela Câmara de Lisboa, se comprometeram a também contribuir com uma percentagem, isso devia ser cumprido. Agora, se me perguntar a mim, perante as dificuldades estamos todos convocados para ir apagar o fogo, como é evidente. Agora, dentro daquilo que é justo e razoável, como eu disse na minha intervenção há pouco, estamos a falar de um clube que, em virtude de ser sui generis por estar nos dois conselhos, também tem 2 câmaras a apoiar e 2 juntas de freguesia a apoiar. Os outros não têm. Portanto, isto convoca-nos para, como disse há bocado, este exercício de responsabilidade, que é, em articulação com a Câmara de Lisboa, não pode ser de outra maneira, nós encontramos uma forma de apoiar este clube. Portanto, como disse, nós estamos dentro da solução, mas não podemos esquecer que esta solução tem um parceiro que é um clube, e um parceiro que é um clube de boa fé, que connosco assinou um contrato de programa, e nesse contrato de programa também está a parte que o clube tem que participar. Depois, como normalmente vêm estes fundos europeus, costumamos ouvir falar que há sempre uma parte que a própria empresa é responsável, não é? Portanto, o financiamento é 80%, às vezes 60%, o resto tem que ser a própria empresa a angariar os meios para o projeto. António, é verdade. Mas vamos aqui centrar-nos numa coisa importante, que é, mesmo nos projetos da Câmara, projetos que a Câmara tenta financiar ou cofinanciar através de programas comunitários, nós temos que decidir uma de 2 coisas. Ou fazemos o projeto, ou de facto o projeto é necessário e a Câmara decide fazê-lo e dizer, ok, isto é um projeto necessário, entenda-se uma infraestrutura qualquer que seja ela, é um projeto necessário, vamos candidatar-nos a fundos comunitários para ser ressarcidos, mas quer eles existam, quer não existam, a população precisa disto. Nós vamos fazer e vamos ser ressarcidos, ou vamos candidatar para fazer e caso não haja, nós fazemos na mesma. Certo? O que eu quero dizer com isto é que nós não podemos estar dependentes de uma coisa que pode não acontecer. A Câmara Municipal tem uma série de projetos, como sabem, é de conhecimento público. Sim, agora o que 2020. que estão a ser candidatados. Provavelmente, tendo financiamento, são executados de forma mais rápida, depende do que é que estamos, são várias, portanto, depende das obras que estamos a falar, mas muitas delas, se não existir o financiamento comunitário, a Câmara mais tarde ou mais cedo terá que se provisionar para o fazer. Portanto, o que eu estou a dizer com isto é que quando nós nos lançamos para uma obra daquela dimensão, com compromissos financeiros assumidos, temos que ter consciência do que até onde é que nós podemos ir. É como o nosso orçamento familiar, não é? Quer dizer, eu posso andar aqui a prometer a vida toda e dizer que quero fazer isto e aquilo e o outro mundo, mas não tenho dinheiro. Estou a contar com o dinheiro do António, ou a contar com o dinheiro da Maria. Se depois não vier, a despesa está feita, quem é que paga? Quer dizer, é um bocado isto. Ou seja, alguém há de pagar. Alguém há de pagar. Quer dizer, este exercício de responsabilidade, como eu digo, eu acho que, vamos lá ver, e eu acho que é importante que fique isto claro. Eu não estou aqui a tirar as culpas todas para o clube. Eu acho que os dirigentes são pessoas de boa fé. Os dirigentes tentam fazer o melhor que sabem, o melhor que podem. Às vezes as coisas não correm bem, como na nossa vida, como também aqui na Câmara, às vezes as coisas não correm bem e temos que procurar soluções. Acho que existem processos melhor conduzidos do que outros. Acho que este processo, à cabeça, não foi bem conduzido. Entenda-se bem conduzido, isto é. Foi uma lança em África, como se costuma dizer, o CAC conseguir este financiamento. Há que dar mérito a quem lá esteve por ter conseguido. Devia ter percebido até onde é que podia ir com esse projeto. E se eu, enfim, às vezes o que tenho dito, o pecado original está aí. O pouco dinheiro que veio, tinha que ir para o core business, tinha que ir para o coração do clube, que era para o campo, que é para onde os meninos jogam. Não é para as bancadas, não é para os muros de sustentação. Tinha que ir para ali. E nós sabemos que era preciso alargar o campo. Mas o que estava lá previsto e a construção que lá existe não era só para isso. Era para permitir o alargamento todo de campo para cima. Era para coisas que haviam de ser concretizadas um dia. Não foi concretizadas para aquilo que era o mais importante, que era pôr os meninos a jogar à bola. É para isso que o clube serve. Para quem nos está a ver, falar que o contrato de programa eu presumo que andaria à volta de, no total, 200 mil euros. Era mais ou menos este o valor. Eu não tenho de cabeça, como sabe, o contrato foi assinado com a Câmara Municipal de Lisboa. Sim, eu tenho a percepção que o contrato era um contrato com algum volume, mas como disse, esses 200 mil euros eram parte de um projeto global que era mais do que esse financiamento. Sim. Não é?
Portanto, o problema está aí. Não é? Era os 200 mil euros, mas não era os 200 mil euros para fazer aquilo tudo. Era 200 mil euros, era uma parte. Era a parte que a Câmara de Lisboa compartilhava. Mas como disse, vamos lá ver, eu não estou mandatado para falar sobre a Câmara de Lisboa. Pronto, enfim, é público e conhecido que a Câmara de Odivelas tem boas relações com a Câmara de Lisboa e eu, em particular, que sou vereador do desporto. Tenho, enfim, é um amigo, um bom profissional, uma pessoa que eu tenho, é uma pessoa correta e séria, que teve sempre da parte, foi sempre parte da solução e esteve sempre do lado da solução e vai continuar a estar, não tenho dúvida. Mas como digo, eu não estou mandatado de falar pela Câmara de Lisboa. Portanto, em Odivelas, nós fomos prudentes, cautelosos e, como digo, não é política, nem estou a dizer o que é politicamente correto. Estivemos sempre do lado da solução, como vamos ser no futuro, caso se venha a justificar. Fundamentalmente, o CAC é conhecido pelo Torneio Infantil Internacional que realiza todos os anos. Para se fazer um torneio, em princípio, seria imprescindível que o campo estivesse operacional, o que não é o caso. Portanto, o CAC neste momento joga em vários campos. O campo principal está impraticável e inconcebível que se realize qualquer coisa lá, muito menos o torneio internacional. De que forma é que o município, a Câmara Municipal e o vereador responsável vê esta situação? Vamos ter torneio internacional? Não vamos? De que forma é que se pode ultrapassar isto? Qual é a solução? Há soluções? António, permita-me que eu trate assim. A questão eu acho que é um bocadinho mais complexa do que isso. Em primeira instância, é quem cabe decidir se há condições objetivas para a realização do torneio ou não é ao clube. Claro. Nós achamos que o torneio é de extrema importância, mas já houve um ano em que o torneio não existiu. Eu não vou discutir se foi bem feito ou se foi mal feito. Teve a ver, provavelmente, com circunstancialismos ou particularidades do momento que se vivia à data. Mas foi uma decisão legítima. Nós queremos que o torneio se realize e estamos disponíveis para continuar a apoiar o torneio nos mesmos moldes em que sempre o apoiámos. Do ponto de vista logístico, enfim, financeiramente é sempre mais difícil, como sabemos, mas estamos cá para avaliar, etc., como tivemos no ano passado e nos outros anos anteriores. Portanto, pela nossa parte, estamos prontos para apoiar o torneio a realizar-se. Cabe ao clube perceber se tem condições de o realizar ou não. Se me disser assim, mas eles não têm campo para jogar, da última conversa que eu tive com a direção, não foi com o presidente, foi com o vice-presidente, foi na última Assembleia Municipal, estavam lá e, enfim, no fim, falaram comigo, disponibilizaram-se, enfim, disseram que tinham uma solução e se a Câmara estava disponível para participar nessa solução, mesmo que o torneio não se realizasse nas imediações, entenda-se aqui naquela, como disse há bocado, no campo que eles têm hoje, enfim, que está ali na fronteira de Lisboa e de Odivelas. E aquilo que eu disse foi, não faz sentido, apesar das notícias que entretanto sabemos sobre a questão do campo, não faz sentido que nós, neste momento, digamos, não participamos. Não faz sentido. Portanto, nós estamos disponíveis para continuar a participar. Se formos chamados a ajudar na concretização de uma outra solução, que é fazermos o torneio num outro campo, a Câmara Municipal não tem campos, como sabem. Os campos que tem são os campos que tem, entre aspas, os campos que financiou, os campos que ajudou a construir, são em outros clubes. Se vai ser necessário uma colaboração de um desses clubes, se vai ser necessário que a Câmara intervenha junto de outra entidade, que até seja em Lisboa, junto do seu vereador de Lisboa, junto, no fundo, ajudar a conjugar vontades para que o torneio se realize, estamos cá, dizemos presentes, vamos ajudar. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara várias vezes me tem transmitido que nunca nos vamos demitir de resolver ou de ajudar a resolver este problema. Como disse, até ao limite daquilo que é razoável. O clube tem que avaliar se tem condições para fazer ou não o torneio. Portanto, podemos perceber daí que o campo principal do CAC não tem condições, não há possibilidade de o ativar, não é possível. Vamos ver uma coisa, é assim. Aquilo que nós estamos convocados perante as últimas notícias, não é? Perante a decisão da Câmara de Lisboa, é para a demolição do campo do CAC, não é? Ou seja, o campo do CAC vai deixar de existir onde existe hoje. E segundo nos foi possível perceber, enfim, não vou ignorar que nós temos um conhecimento, enfim, relativamente próximo da situação nesta fase, mas aquilo que temos é que o campo vai ser demolido. Qualquer solução para pôr um campo provisoriamente lá é dinheiro que vamos deitar à rua. Não faz, por isso é que eu estava a dizer há pouco, acho que o clube tem que avaliar muito bem o que é que pretende fazer nesta fase do torneio. O torneio é uma questão, vamos lá ver, o torneio é uma questão de prestígio, é uma questão financeira, é uma questão, enfim, da política interna do próprio clube. Eu acho que é preciso perceber o momento histórico em que estamos. Eu não estou a dizer que isto eles não devem realizar o torneio.
Eu acho é que nós temos que mobilizar os meios necessários a fazer o torneio, mas aquilo seja razoável. Deitar dinheiro à rua não faz sentido. Ir lá recaustar o campo. Quer dizer, aquele campo não dá para recaustar, como está cheio de buracos, como sabemos. Portanto, aquele campo é para o lixo e meter um campo novo. Pode-se meter lá um provisório. Eu não sei até quando é que é o provisório. Isso é uma questão que cá tínhamos que discutir com a Câmara de Lisboa e se calhar não faz sentido até à data do próprio torneio. Portanto, enfim, eu acho que faz mais sentido a realizar se encontrarmos uma solução fora das portas do CAC. Portanto, o torneio a realizar-se, segundo o que eu percebo, será noutro campo ou noutros campos. E, aliás, ali à volta há vários campos onde se pode realizar o torneio. Mas também se pode não realizar torneio. É essa a ideia. Bom, do clube. Como vos digo, e transmito isto com toda a honestidade, e como disse, toda a honestidade não é agora, tenho estado sempre a ser honesto, agora reforço esta questão. Como vos disse com toda a honestidade, eu acho que isso é uma decisão que cabe ao clube. O clube tem que avaliar se faz sentido fazer torneio ou não, se tem condições para o fazer ou não. Caso o torneio se realize, nós acompanharemos a decisão do clube, dentro daquilo que é razoável, ou seja, se o clube decidir que vai jogar lá, eu não posso ser da opinião que o clube lá joga quando a Associação de Futebol de Lisboa diz que o campo não tem condições de interditar o campo. Portanto, não há condições de jogar lá. Portanto, isso é claro. Investir num campo que é para deitar abaixo também não vale a pena. Não faz sentido, vamos lá ver. Há soluções. O próprio clube sabe do que é razoável. O clube sabe que existem soluções, como o António disse muito bem, nas imediações, há outros campos, é uma questão de se combinar com o tempo, perceber se os outros clubes estão disponíveis. Não é a mesma coisa. Pois não, mas como eu disse há bocado, quem é que tem que avaliar isso? Tem um custo ir para o campo? Tem que se pagar ir para o campo? Querem ir para outro campo? Querem ir para o campo do Canessas, do Tenente Valdez, do Santa Maria? Epa, se essa solução passar por um campo nosso, eu estou cá para ajudar a resolver o problema. Que as rivalidades, essas pequenas rivalidadezinhas que existem dentro dos clubes de Odivelas, etc, isso é bom para quem tem dinheiro. Para quem participa da solução e quem investe nestes clubes, há sempre uma palavra a dizer. Portanto, nós estamos cá para ajudar a resolver o problema. Agora, também não nos convoquem para coisas que não fazem sentido. Não é? Portanto, o torneio faz sentido, não no campo atual, investir naquele campo não faz sentido, não tem lógica, é um desperdício de dinheiro. Sim. E há soluções nos campos. Tem que haver. Nos campos do Unidos, do Santa Maria, há muitos, sim. Tenente Valdez, Canessas, sei lá, enfim. Tem que haver é vontade. Vamos lá ver. Havendo vontade e decidindo-se logisticamente é para fazer o torneio, nós estamos cá para ajudar. Se é lá em Lisboa, se é aqui, nem sequer, vou dizer honestamente, nem coloquei a questão se aquilo é em Lisboa, se é em Alcântara, se é na margem sul, não coloquei. Enquanto o CAC cá estiver, enquanto estivermos a solução que temos, nós vamos cá estar para apoiar. Portanto, não, essa questão nem se coloca. Seja onde for o torneio, no campo que for, a Câmara vai ajudar. Como disse, dentro do que é normal ajudar. Não vou pedir loucuras, porque não andamos para... Enfim, a saúde financeira da Câmara, graças a muito trabalho, está bem e recomenda-se, mas não estamos na fase de esbanjar, não é? Portanto, não vamos deitar dinheiro à rua, isso está fora de questão. Algum conselho, o vereador responsável, algum conselho para o CAC e para os clubes em geral, porque chega-se a esta situação, já não é a primeira, estou-me agora a saltar o Odivelas Futebol Clube, há uma série de situações que têm vindo a acontecer, algumas têm sido superadas, mas na medida em que a Câmara financia os clubes, não era possível haver aqui uma maior fiscalização neste aspecto? Porque é a Câmara que investe nos clubes e que ajuda. Estou a lembrar-me do Canessas, por exemplo, em que há um investimento, que já vem de algum tempo, a promessa, não sei a que parte está concretizado, mas de qualquer maneira há um investimento e o município e os munícipes são parte desse investimento. De que forma é que o município poderia ou não pode fiscalizar a forma como esses dinheiros são gastos? Bom, António, essa questão aqui estamos para além do CAC, não é? Não, essa questão é uma questão complexa. Não é? Eu não vou comparar as situações. Eu percebo que, do ponto de vista, o CAC Sugente tem várias particularidades que são distintas do Odivelas e que são distintas de outras situações. Há clubes que atravessaram dificuldades por problemas de gestão, não por irresponsabilidade, por imponderáveis. Recordo-me, é público, não vou fazer nenhuma confidência, não é para isso que estamos aqui a falar, mas recordo-me do Canessas, que teve dificuldades porque em determinado momento decidiu legitimamente fazer um acordo com a geração Benfica. Esse acordo correu bem até um determinado momento, em que a geração Benfica, no início de uma época desportiva, para além de já não estar a cumprir financeiramente com o clube,
vai embora para o outro campo. Não posso dizer que não me preocupa porque foi para outro campo do Conselho, e isso por acaso foi uma coisa que me chateou bastante e que procurei entretanto ajudar a resolver. E quando se vai embora leva os meninos todos, ou seja, deixa o Canessas sem projeto desportivo, na prática sem o encame que esse projeto desportivo comporta para as despesas correntes do próprio clube, e criou uma dificuldade que não era esperada. Ou seja, eu não tenho nada a dizer à direção do Canessas, pelo contrário. Eu tenho que dar os parabéns à direção do Canessas, que conseguiu partir de uma situação de extraordinária dificuldade para uma situação, se quisermos, de alguma estabilidade ou de alguma tranquilidade. Ainda com dificuldades, mas com alguma tranquilidade. E eu não posso comparar isso com a questão do CAC ou com a questão do Odivelas Futebol Clube, que decorrem de outro tipo de processos, de problemas que existiram nas contas, de insolvências, que a Câmara já lá vou. Faz. A questão do CAC convocou-nos, quando foi o início de funções desta direção, convocou-nos para analisarmos o problema de uma outra vertente, que é até onde é que a Câmara pode ir no seu processo fiscalizador. Porque a Câmara já tem, se quisermos, uma fiscalização permanente. Ou seja, quando os clubes se candidatam aos programas de apoio municipais, têm que fazer prova de que têm a segurança social em dia, cópia do relatório de contas aprovado, os documentos do TOC, do ROC, todas aquelas coisas, portanto, segurança social, finanças, etc. Todas aquelas coisas que é preciso e obrigatório também por lei para que exista esse financiamento. Inclusive nós temos depositado os estatutos dos clubes, de alguma forma esse controle existe. Mas existe até um determinado limite, que é a Câmara não tinha instrumento, nem tem como, por exemplo, auditar um clube. Nós não somos uma entidade fiscalizadora. Nós, no âmbito da atribuição do subsídio, podemos fiscalizar se o clube tem condições, ou se está em condições, para que nós possamos atribuir esse subsídio e verificar se essas condições estão reunidas. Auditar, enfim, na prática constituirmos quase como as finanças, ou constituirmos como uma entidade supraclube e fiscalizarmos, não tínhamos como. No último, ou seja, convocados para este problema, no nosso último programa de apoio municipal, nós colocámos a hipótese de a Câmara poder apoiar a concretização de auditorias ou auditar por meios próprios. Mas isso pressupõe que os clubes, ao candidatarem-se ao programa municipal, acedam por essa via, ou autorizem por essa via, a Câmara Municipal a fazer essa auditoria. Portanto, é um ato voluntário a quando a candidatura a um subsídio. Ou seja, o clube candidata-se a receber aqui um determinado tipo de apoio para a atividade corrente e, ao receber esse apoio, na prática, autoriza a Câmara, porque os clubes não são obrigados a vir cá pedir apoio. Portanto, quando vêm, há regras. Uma das regras é a Câmara poder auditar ou comparticipar numa auditoria. Qual é aqui o problema? É que, apesar do programa aprovado, como sabe, na discussão do próprio programa, não foi pacífica essa questão. Há algumas pessoas que entendem, há umas forças políticas que entendem que é excessivo da parte da Câmara Municipal auditar, propor-se a auditar externamente, na prática constitui-se como um fiscalizador da atividade do próprio clube. Para além daquilo, como disse, que já existe. Eu considero que é positivo. Eu acho que é positivo. Se a Câmara, se os municípios investem na atividade desportiva de um determinado clube, investem, entre aspas, não têm o direito de fiscalizar se esse dinheiro é aplicado de acordo com... Não, vamos lá ver, quando nós, eu disse assim, a Câmara tem todos os instrumentos. Quando nós assinamos, por exemplo, vamos lá ver, existem os apoios regulares, existem contratos de programa que são realizados, enfim, para infraestruturas, etc. Quando é para infraestruturas, a Câmara a Câmara faz reembolsos, em regra a Câmara dá a primeira tranche, depois fica a aguardar pela apresentação de faturas que comprovam o investimento naquela matéria, ou seja, imaginemos a reformação dos balneários. A Câmara participa e faz um contrato de programa. A Câmara tem que verificar se isso foi feito, o clube entrega faturas e a Câmara reembolsa. Às vezes, para o arranque inicial, a Câmara dá a primeira tranche, fica logo na deliberação municipal, portanto, perfeitamente regular. Nós damos a primeira tranche, só depois da entrega das faturas da primeira tranche e depois da realização então, das obras da segunda tranche, é que a Câmara vai libertando o dinheiro, portanto, com a apresentação de toda a documentação. Portanto, nisso no âmbito dos contratos de programa, que são para obras, infraestruturas, etc. Nos programas de apoio, nós partimos do princípio, ok, que quando nos é apresentado o relatório de contas aprovado por uma entidade oficial,
entenda-se que está aprovado por um ROC, por um TOC. Se nós temos as contas aprovadas, nós não vamos acreditar que as contas estão falseadas. Ou seja, nós fiscalizamos até onde a lei nos permite fiscalizar. Pela questão do CAC, foi-nos colocada uma questão que é, nós queremos auditar, mas não temos dinheiro. Eu, nos programas de apoio, não tinha mecanismo para fazer isto. Eu não podia dar, porque não era para infraestruturas. Nós não podemos hoje, à luz da lei, apoiar um clube para aquilo que entendemos, ou é contrato de programa para infraestruturas, ou tem que haver um programa de apoio devidamente regulamentado, etc, etc. Portanto, o que nós procuramos foi prever também isso no âmbito do nosso programa de apoio. Mas, ou seja, entenda-se que isto é uma medida de exceção. Ou seja, nem cabe na cabeça de ninguém, nós não temos condições para isso. Das dezenas de clubes que temos em Odivelas, agora irmos num dia, ou seja, este ano vamos auditá-los todos a ver se está a correr bem. Não faz sentido. Sim, mas só em situações anormais. Vamos supor que para o ano há eleições no CAC e que a nova direção vem junto da Câmara e diz: ajudem-nos, queremos uma auditoria ao clube. Já pode. Já há condições Já para pode. que isso seja possível. Já pode. E a Câmara de per si pode. Desde que, como disse, no âmbito dos programas, agora enfim, está o novo programa ativo, portanto há a fase também, ele veio a fase de concurso e tal, e portanto já faz parte desse programa. Ao virmos candidatar aqui à Câmara e pedir um subsídio ou um apoio à Câmara para a atividade, já está previsto que a Câmara, imagina que a Câmara agora pode decidir ir lá auditar. Não é? Pronto. A Câmara reservar-se ao direito, se isso não acontecer, de cortar o financiamento. Para terminarmos, penso que o vereador saberá que existe um grupo de sócios, ex-dirigentes, que colocou um processo na Procuradoria que foi enviado para o Ministério Público e que decorre, portanto, em relação a uma situação financeira que eles alegam menos clara e que eles alegam haver uma série de ilegalidades. Isso pode condicionar, de alguma maneira, o apoio do município, o apoio da Câmara Municipal, o facto de haver um processo no Ministério Público? Vamos lá ver. Os processos do Ministério Público não constituem por si só nenhuma condenação ou nenhuma acusação. O processo do Ministério Público, neste momento, tanto quanto julgo saber, é um processo de averiguações que faz sentido no âmbito de uma denúncia que se entendeu ou não ter fundamento. O magistrado que tutela o processo decidiu, ao que julgo saber, fazer averiguações para perceber se há matéria, enfim, do ponto de vista criminal, etc., ou não. Até lá, a Câmara Municipal tem que comportar-se como se comporta em qualquer outro clube. Ou seja, existem suspeitas, legítimas ou não, as suspeitas que o grupo de sócios entendeu e que em tempo mandou documentação para a Câmara, mandou para o Ministério Público, mandou tudo, nós registámos, temos cá essa documentação, inquirimos o clube no sentido de poder clarificar algumas daquelas situações, aquelas que para nós são possíveis clarificar, nós clarificámos, enfim, da legalidade dos relatórios de contas, etc. Portanto, como digo, isso pode-se constituir noutro âmbito, provavelmente como uma fraude, mas isso nós não conseguimos avaliar, que é, como disse há bocado, eu tenho relatório de contas aprovado. Poder-me-iam dizer, ou melhor, se eu questionasse o TOC, ou se eu dissesse a pessoa que certificou as contas, não, eu certifiquei as contas que me foram apresentadas. Se existem outras contas, se existem outras coisas que estão fora daquilo que é oficial, a Justiça caberá esclarecer isso. Se vier a haver uma situação em que o Ministério Público venha a deduzir alguma acusação relativamente a alguma prática que não estava correta, far-me-á sentido que a Câmara procure avaliar em que circunstâncias é que isso aconteceu, mas eu acho que estaremos sempre aqui a falar ao nível da responsabilidade individual e não do clube. Ou seja, vamos ver uma coisa, mal comparado, e, aliás, longe de mim, não é isso que quero, nem quero que fique, no processo, por exemplo, que é conhecido o Sport Lisboa e Benfica, os processos que aconteceram foram dirigidos a uma pessoa que cometeu ilegalidades, no caso, na altura do anterior presidente do Benfica, e não contra o clube, não é? Portanto, foi a pessoa no exercício daquelas funções que cometeu ilícitos. Portanto, a existirem, que volto a dizer, não posso fazer juízo de valor, nem tenho nada que me leve a acreditar que o presidente, ou a direção, ou um tesoureiro, ou um vice-presidente, não tenho nada neste momento que me comprove de facto que existiram irregularidades. E nunca me poderei substituir ao Ministério Público, nem eu nem a Câmara. Portanto, para nós está claro. Mas eu clarificava a questão é esta. Sabendo-se que o que está em causa não é a gestão sequer desta atual presidência, que aliás vai fazer agora 2 anos, E muito bem. sabendo que a gestão que está em causa não é esta,
em princípio, não haverá razão para que o município deixe de apoiar o clube. Está fora de... Tudo isso tem a ver com uma gestão de há muitos anos Vamos lá, atrás. vamos lá ver. Os atos praticados pelos dirigentes, sejam eles quem forem, responsabilizam-se a eles e não ao clube. É evidentemente que, vamos partir do princípio, pode acontecer, como aconteceu em eleições autárquicas, acontece em outras circunstâncias, que é, em juízo, os cidadãos, os munícipes ou, o caso dos sócios, elegem quem querem para as suas direções. Se no exercício de um determinado cargo algum dirigente comete algum ilícito, cabe à Justiça avaliá-lo e cabe depois aos sócios fazer esse escrutínio, aos munícipes fazer esse escrutínio. Se os sócios decidissem eleger alguém que tinha tido um problema, devia ou não devia a Câmara apoiar? Bom, desde que as contas estejam certificadas, esteja tudo regularizado, eu não posso deixar de apoiar um clube porque não gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa teve um problema relativamente a uma gestão anterior. Ou seja, não tenho mecanismo para o fazer. Faço-me entender? Ou seja, sim, nós nunca confundiremos o clube com os seus dirigentes. Entenda-se, os seus dirigentes, aqueles que tiveram ou vão ter ou não algum processo em tribunal. Portanto, o clube, esta direção merece-nos confiança, não tenho nada a dizer desta direção, esclareceram aquilo que nós procurámos esclarecer. Esta ou outra direção que venha a seguir terá o nosso apoio, desde que proteja os interesses do clube, dos seus associados, das pessoas que lá treinam, etc. E, portanto, para nós isso é claro. E cumpra os acordos que faz com a Câmara. Para nós é transparente, como eu disse, ou seja, não, mesmo que os atos praticados por alguém no exercício das funções responsabilizam-se civil e criminalmente essas pessoas a existirem. Até agora isso não foi Mas em caso de condenação não é habitual que fiquem impedidos de exercer a gestão? Não. Quer dizer, isso depende do... Eu acho que isso depende do verdito. Não, acho que isso depende honestamente... Em termos comerciais, o gestor é impedido de decisão. Vamos lá ver. Honestamente, eu desconheço essa situação. Ou seja, nos regulamentos, eu acho que provavelmente nos estatutos do clube, provavelmente faria sentido alguém que é condenado por prejudicar o próprio clube não se poder voltar a candidatar e, entenda-se, alguém condenado e após sentença transitada em julgado. Faz-me sentido que a pessoa não possa voltar a ser presidente, tesoureiro, outro cargo qualquer. Treinador, sei lá, cometeu um ilícito no âmbito das funções dentro do clube. Faz sentido que não possa voltar a ser. A mim faz-me todo sentido. Eu não tenho mecanismo para impedir, como disse há bocado. E não sei se existe esse mecanismo. E foi como eu coloquei a questão há bocado. Vou apoiar o clube ou não se lá tiver uma pessoa dessas? Bom, espiados os pecados judicialmente, eu não posso condenar as crianças que lá treinam. Não é? Agora, se me disser assim, não, enfim, não é por aí. Se me disser a mim, eu preferia que assim não fosse. Agora, estamos convocados para resolver o problema. Quer dizer, eu não posso agora mandar, não sei eu decido mandar fechar o clube e deixar-me apoiar quando, enfim, as coisas estão regularizadas, estão regulares, enfim, não faz sentido. Eu acho que essa questão não posso colocá-la dessa maneira. Ok. Depois finalizamos a nossa conversa. Acho que ficámos entendidos. É possível fazer o torneio, não naquele campo. Sim, claro. Não faz sentido que seja investir seja um cêntimo num campo que é para deitar abaixo. Já sabemos hoje que é para deitar abaixo. Alguma palavra que queira deixar no final, que não tínhamos falado, que eu não tenha perguntado? Não, como disse, assim, eu acredito, e eu acho que isto é importante. E entenda-se eu aqui quando falo, não falo em nome individual, falo da Câmara, falo do Sr. Presidente, como falava da anterior Presidente, é sempre assim, nós somos uma equipa, nós estamos empenhadíssimos em gerir as nossas relações com os clubes com confiança, nós estamos cá todos os dias e, acima de tudo, e eu acho que isto é o mais importante, nós faremos sempre parte da solução, desde que essa solução sirva o município de Odivelas e os municípios de Odivelas. Coisa que eu já transmiti a esta direção a propósito deste novo problema. Ou seja, desde que o CAC se mantenha na esfera do município de Odivelas, o município de Odivelas fará sempre parte da vida do CAC. Se o CAC sair da esfera do município de Odivelas, não faz sentido que a Câmara continue a apoiar um clube de Lisboa. Portanto, isto foi falado assim, diretamente, com os dirigentes do CAC. Portanto, eles sabem que contam connosco enquanto nós contarmos com eles. Isto é um processo que tem que ser bom para todos. Portanto, eu tenho confiança nesta direção, como tinha na anterior. Portanto, estes processos devem ser todos geridos com serenidade. E eu acho que este processo pode vir a ser um bom processo para o CAC. Ok. Obrigado, vereador. Nada. Obrigado. Disponho.
Música